Olá pessoal, voltamos aqui, né, com a nossa orientação sobre as provas do TJ, né, estilo VUNESP, que eu falei para você no caso, né, o examinador fala que dá para fazer em 3 minutos, porque dá para fazer em 3 minutos. O que eu preciso fazer? Como eu disse, preciso ter conhecimento do assunto, ponto, né, no caso lá. E depois disso daí, no caso, eu preciso enxergar os atalhos que a organizadora me coloca lá. O mais difícil é enxergar os atalhos. E aí, quando eu faço pelo caminho correto, eu entendi perfeitamente, o que acontece? O tempo é muito grande de resolução, né? Então, eu tenho que treinar, eu tenho que ser orientado a enxergar de determinadas formas aí no caso, né? Isso daí acaba te ajudando também. E uma outra coisa que te ajuda, às vezes, é você utilizar uma ferramenta adequada para resolver o exercício, né? Às vezes eu conheço uma determinada ferramenta, mas pode ser que tenha coisas melhores no meio do caminho, não é isso? Eu vou te apresentar aí, no caso, essa nova situação que é chamada tabela de dupla entrada. Então nós vamos fazer um exercício de raciocínio lógico e eu vou te mostrar, né, essa ferramenta nova chamada de tabela de dupla entrada aí no caso. Vem comigo para o slide, vamos ler a questão. Uma avaliação com apenas 2 questões foi respondida por um grupo composto por X pessoas. Sabe-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão, que exatamente 100 pessoas desse grupo acertaram as 2 questões, né? E que exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das 2 questões. E que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão. É possível afirmar corretamente que o X é igual a 420, 610, 520, 470, 370, aliás, ou então 470. Legal? Esse exercício aí, o pessoal normalmente utiliza o diagrama, né? Para fazer as bolinhas para resolver isso daí. E o diagrama, né? Depende da situação, algumas regiões ficam mais difíceis de serem interpretadas aí no caso, né? Então isso daí é importante lá, a forma como você interpreta cada um. Então nós vamos ver essas 2 resoluções. Vou começar pelas bolinhas, depois nós mudamos aí um outro formato para você conhecer. Vamos lá para a lousa ver essa coisa aí no caso, né? Então, começando, né, pelos diagramas, normalmente aí o pessoal está acostumado com esse formato. O que acontece? Ele fala em 2 questões, né? Eu tenho aqui a primeira questão, tá certo? E eu tenho aqui a segunda questão, tá certo? E aqui estaria o nosso universo, né? Sobre as pessoas, os alunos, os concorrentes que fizeram isso daí. Legal? Qual que é a interpretação, né? Então, todos que acertaram a primeira questão, aqui, né, no caso, seria as que acertaram a primeira e erraram a segunda. Aqui, acertaram a primeira e a segunda. Aqui, erraram a primeira e acertaram a segunda. E o pessoal do lado de fora, erraram a primeira e erraram também o quê? A segunda. Então, no caso aí, né, das bolinhas, nós teríamos essas regiões. Acertou a primeira, não é isso? Porém, errou a segunda. Tá certo? Aqui, errou a primeira e acertou a segunda. Tá certo? É isso aí que ele está falando para nós. A história é essa, sabendo que exatamente 160 pessoas acertaram a primeira questão. A primeira é essa, 160. Tá certo? No caso, exatamente 100 acertaram as 2 questões. As 2 questões está fácil, está aqui, ó. 100 está aqui. Não é isso? Depois, né? Exatamente 250 acertaram apenas uma delas. Esses 250 significa só a primeira ou só a segunda. Então, os 250 estariam aqui no caso. Tá certo? E, né, no caso, apenas e que exatamente 180 erraram a segunda questão. Erraram a segunda questão significa que acertaram só a primeira, não é isso? Ou então não acertou nenhuma delas. Esse total aqui no caso, né, são 180 pessoas. E a pergunta dele é o valor do X.
Olha só no caso como ficou isso daí no caso, nessa situação. 160 acertou a primeira, 100 as duas, não é isso? 250 apenas uma delas e 180 não acertou a segunda questão do caso, né? Então você pode perceber que no nosso desenho eu fui obrigado a fazer esse complemento e eu fui obrigado a fazer esse complemento aí no caso, né? Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui no caso 160, né, no total, perdi 100, né? Então aí eu teria 60 nessa situação. Tudo bem? O que acontece? Eu tenho, né, nessa situação, 250. Se 60 estão aqui, vão faltar 190 para cá. Beleza? E aí o caso, né, o que vai acontecer? Eu tenho, né, o total que ele está perguntando. Quem vai ser o nosso total, né? O nosso total tem que ser, né, no caso, tudo que nós marcamos em relação aos elementos. Eu tenho 190 aqui, eu já tenho 100 aqui, tá certo? Então, no caso, nós já temos 290. E toda essa outra região corresponde a quanto? 180, né? Então, eu tenho 180 mais 100 mais 190, que vai dar um total de quanto? 470. Então, o nosso X vale quanto? 470. Ok? Só que tem um problema. Você viu que você teve que adaptar essas situações, né? Para a bolinha, no caso, né? Então, a resposta é o 470, mas eu tive que fazer uma série de adaptações aí. A minha sugestão, né, como eu falo, às vezes você mudando o formato te ajuda. Tem a chamada tabela, né, de dupla entrada. A tabela de dupla entrada, ela é superior às bolinhas, né, duas bolinhas, que é essa situação, muito superior às duas bolinhas. Então, eu posso ter uma tabela de dupla entrada maior. Eu posso ter situações que não tem intersecção, né? Você imagina se eu fizesse um exercício que falasse entre homens e mulheres, onde estaria a intersecção? Então, a bolinha é interessante para exercício que dá para definir a intersecção. Se não der para definir a intersecção, a tabela ajuda no caso. E qual que é o raciocínio da tabela? O raciocínio da tabela, né, seria o seguinte. Primeira questão, né? Você acertou a primeira questão? Sim. Você acertou a primeira questão? Não. Não é isso? Então, quando o aluno foi entrevistado, perguntaram para ele, você acertou a primeira questão? Sim. Tudo bem? O outro falou, não acertei. E qual foi a outra pergunta que fizeram? Fácil. Não tem uma segunda questão? Pergunta, você acertou a segunda questão? Sim. Você acertou a segunda questão? Não. Beleza? E aí, então, nós temos essa nossa tabela. Como é que funciona essa nossa tabela? Do lado de fora, você sempre vai marcar os totais. Então, do lado de fora, eu vou ter um total, e do lado de fora eu tenho um total. E aqui embaixo, o total geral. Que é a nossa pergunta, né? Quantos alunos foram, né, fizeram essa prova aí no caso? Beleza? A partir daí, vamos completar, sabendo que 160 acertaram a primeira questão. Você acertou a primeira questão? Sim. Quanto deu no total? 160. Tudo bem? Exatamente 100 acertaram as duas. O que você entende por acertar as duas? Acertou a primeira sim, acertou a segunda sim, um total de 100. Perfeito? Essa, né, é que derruba todo mundo. Exatamente 250 acertaram apenas uma delas. O que você entende apenas uma delas, né? A primeira sim e a segunda não, ou a segunda sim e a primeira não. Então, o que acontece? Esses 250, eles estão aqui, ó. 250. Tá certo? Apenas uma delas. E que exatamente 180 erraram a segunda. Você acertou a segunda? Não. Dá um total de quanto? 180. Beleza? Na tabela tem todas as informações. Nas bolinhas você tem que
completar essas informações. Principalmente essas duas aqui, apenas uma ou não uma delas. Né? Lógico que eu estou te mostrando a primeira vez, isso daqui a gente tem que comentar várias vezes para você entender o mecanismo, né? Mas a maior parte das pessoas que aprende a tabela substitui as bolinhas porque ela é muito mais significativa. Né? É uma ideia, no caso, para você fazer. E aí o que acontece, né? Como é que eu chego nesse negócio, professor? 160 menos 100 dão quantos? 60. Legal? Nessa diagonal aqui, no caso, tem que ter quantos no total? 250. Então, 250 menos 160 deu 190. 100 mais 190 são 290. 290 mais 180 deu 470. Né? Então, essa tabela, no caso, ela é bem interessante. Né? Imagina uma situação que você tem, né, no caso, homens e mulheres usam óculos e não usam óculos, por exemplo. Tá certo? Como é que você faria a intersecção de homens e mulheres? Dá para fazer pela bolinha? Sem dúvida. Só que você teria que fazer grandes adaptações. E se eu usar a tabela? Sempre é possível. Homens, mulheres, óculos e não óculos. Né? Então a tabela é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar. Né? E a bolinha, ela é muito interpretativa. Aqui eu tenho, né, todos os meus caminhos possíveis, né, para poder calcular isso daí. Então, além do conhecimento, associar a ferramenta adequada à resolução ajuda bastante. Às vezes eu estou fazendo aquilo demorando porque a ferramenta que eu estou usando não é adequada. Não é isso? Tá certo? Então, como você querer adaptar, às vezes, uma determinada situação para fazer tal coisa e, né, a ferramenta não é adequada. Então, o que vai acontecer aqui? A tabela dupla entrada é interessante aí, no caso, para você fazer. Beleza? Qual que é a nossa alternativa? Vamos para lá? Então, a nossa alternativa, é isso? Vai dar 470. Ok? Então, pessoal, a nossa ideia aqui é te mostrar que existem outras possibilidades, que existem atalhos, mas eu preciso conhecer a organizadora. Beleza? É isso aí, Ângelo Primo se despedindo. Até a próxima vez. Tchau.